Quando eu tinha 16 anos, minha família decidiu passar um tempo em uma propriedade rural que havia sido deixada para nós por um parente distante. A ideia era simples: escapar da agitação da cidade, respirar ar puro e talvez descobrir um pouco mais sobre nossas raízes. No entanto, o que parecia ser uma escapada tranquila se transformou em uma experiência que desafiaria minha compreensão do mundo e do sobrenatural. A propriedade ficava em uma área isolada, cercada por campos vastos e uma floresta densa que parecia se estender até onde a vista alcançava. A casa, com seus telhados de telha vermelha e paredes de pedra desgastadas pelo tempo, tinha um charme rústico, mas também uma aura de mistério que nos envolvia. A construção, com suas janelas grandes cobertas por cortinas grossas e uma varanda que parecia gritar por uma nova pintura, parecia um local ideal para uma pausa da vida moderna. No entanto, a atmosfera da casa tinha uma sensação de solidão que contrastava com o agito da cidade que deixamos para trás. Nos primeiros dias, a experiência foi bem tranquila. Aproveitamos o tempo para explorar a propriedade, pescar no lago próximo e nos adaptar à vida no campo. As noites eram silenciosas, exceto pelo som das cigarras e o ocasional uivo de um lobo ao longe. A tranquilidade do campo, no entanto, tinha uma qualidade quase opressiva. Algo na vastidão do espaço e na solidão das noites começava a me incomodar, mas eu tentava afastar esses pensamentos, pensando que era apenas a adaptação à nova rotina. Mas logo começamos a notar coisas estranhas que não conseguimos explicar. O primeiro sinal de que algo estava fora do normal aconteceu em uma noite particularmente escura. Estávamos todos reunidos na sala, assistindo a um filme antigo que tínhamos encontrado na estante da casa, quando a televisão começou a apresentar uma interferência estranha. O som ficou distorcido e antes que pudéssemos entender o que estava acontecendo, a TV desligou sozinha. Minha mãe tentou ligar o aparelho novamente, mas sem sucesso. Enquanto ela lutava com a televisão, eu olhei pela janela e notei uma luz fraca piscando entre as árvores na floresta. A princípio, pensei que fosse alguma iluminação de um vizinho ou um reflexo, mas a luz parecia se mover e mudar de intensidade de maneira inexplicável. Decidi verificar, acreditando que talvez fosse um grupo de caçadores ou algum outro visitante inesperado. Peguei uma lanterna e saí para o campo, mas a escuridão parecia engolir tudo ao meu redor. Caminhei em direção à luz, mas à medida que me aproximava, a luz parecia se afastar. Senti um frio na espinha e uma sensação crescente de que algo estava errado. Quando finalmente cheguei ao local onde a luz parecia estar, percebi que não havia ninguém lá. A luz havia desaparecido e o silêncio era absoluto. Voltei para casa com a sensação de que estava sendo observado. Meus pais estavam nervosos, mas conseguiram consertar a TV e a noite continuou normalmente. No entanto, eu não conseguia tirar da cabeça a sensação de desconforto. A ideia de que algo estava nos observando e nos seguindo persistia em minha mente. Nos dias seguintes, outros eventos estranhos começaram a ocorrer. Notamos que algumas portas e janelas da casa estavam abertas, mesmo que estivéssemos certos de que as havíamos fechado antes de sair. À noite, ouvíamos passos pesados no andar de cima, mesmo que estivéssemos todos no andar térreo. Meu pai tentava racionalizar tudo, sugerindo que o vento poderia ter aberto as portas. Mas minha mãe e eu sabíamos que havia algo mais sinistro acontecendo. Uma tarde, enquanto explorava a floresta, encontrei uma pequena cabana abandonada. A cabana estava escondida entre as árvores e quase camuflada pelo mato denso. A porta estava entreaberta e a curiosidade me levou a entrar. O interior estava coberto de poeira e teias de aranha, mas o que me chamou a atenção foram os símbolos estranhos desenhados nas paredes. Eram figuras e marcas que pareciam ter sido feitas com algo escuro e pegajoso. Senti um calafrio ao olhar para aqueles símbolos e uma sensação de medo tomou conta de mim. Saí rapidamente da cabana e voltei para casa, decidido a contar aos meus pais o que havia encontrado. Quando mostrei a eles onde ficava a cabana, fomos até lá juntos. No entanto, para minha surpresa, a cabana estava vazia e os símbolos haviam desaparecido. Meu pai achou que eu estava imaginando coisas, mas minha mãe parecia preocupada.
A sensação de que algo estava errado continuava a crescer e eu não conseguia mais ignorá-la. Foi naquela noite que as coisas realmente começaram a ficar estranhas. Estávamos todos na cama quando começamos a ouvir um som estranho vindo do sótão. Era como se algo estivesse se arrastando ou se movendo lentamente. Meu pai decidiu verificar, mas quando subiu para o sótão, não encontrou nada além de caixas e mais poeira. No entanto, a sensação de que algo estava à espreita não desapareceu. Durante essa mesma noite, fui acordado por um som de batidas na janela do meu quarto. Olhei para fora e vi uma figura encapuzada parada sob a luz da lua. A figura estava imóvel, como se estivesse me observando. Corri para acordar meus pais, mas quando voltamos ao quarto, a figura tinha desaparecido e a janela estava fechada. O medo se apossou de mim e eu não consegui dormir mais naquela noite. Nos dias seguintes, a situação piorou. Encontramos nossos objetos pessoais espalhados pela casa, como se alguém tivesse revirado tudo. Meu pai estava frustrado, tentando encontrar uma explicação lógica para tudo o que estava acontecendo. Mas minha mãe e eu estávamos convencidos de que havia algo sobrenatural em ação. A sensação de que algo estava sempre à espreita não desapareceu completamente e, mesmo depois de voltarmos para a cidade, o trauma da experiência nos acompanhou. Nunca voltei ao sítio desde então e o que vivenciei ali mudou minha perspectiva sobre o sobrenatural para sempre. A experiência me ensinou que, por mais que tentemos entender o desconhecido, há coisas que estão além da nossa compreensão e que, às vezes, é melhor deixar os mistérios do passado enterrados. Com o tempo, comecei a revisitar minhas memórias e tentar entender melhor o que aconteceu. Fiz algumas pesquisas sobre a propriedade e descobri que ela tinha uma história sombria. O parente que a deixou para nós havia falecido de maneira misteriosa, e os registros indicavam que a casa havia mudado de mãos várias vezes devido a eventos inexplicáveis e acidentes estranhos. Isso apenas aumentou a sensação de que algo sinistro estava escondido naquelas terras. Em uma tentativa de obter mais respostas, entrei em contato com um especialista em história local, que sabia mais sobre a região e seus antigos habitantes. Fui até sua pequena biblioteca no centro da cidade e descobri que a área onde a propriedade estava localizada havia sido uma vez o local de práticas esotéricas e cultos antigos. A ideia de que minha família havia se estabelecido em uma propriedade com um passado tão carregado de mistério e escuridão me deixou ainda mais inquieto. O especialista explicou que, na antiguidade, a região tinha uma reputação de ser um local de rituais antigos, com algumas práticas que envolviam invocações e acordos com entidades não naturais. Ele mencionou que esses lugares costumavam ter uma energia residual que poderia atrair fenômenos sobrenaturais ou criar uma atmosfera de inquietação e medo para aqueles que lá viviam. Isso explicava em parte os eventos estranhos e a sensação constante de estar sendo observado que havia sentido. Uma noite, já de volta à cidade e tentando seguir em frente, sonhei com a casa. No sonho, a casa estava em chamas e as sombras das figuras encapuzadas que eu havia visto antes dançavam ao redor, rindo e murmurando em uma língua que eu não conseguia entender. A sensação de terror era tão intensa que eu acordei em pânico, com o coração batendo forte e a sensação de que a experiência no sítio ainda estava longe de acabar. Decidi fazer uma última visita ao local, apenas para ver se poderia encontrar algum tipo de explicação ou talvez até realizar um ritual de limpeza por conta própria, já que os eventos não pareciam ter cessado completamente. Voltei ao sítio com uma sensação de determinação e medo misturados. Ao chegar, a casa parecia ainda mais desolada e o ambiente tinha um ar de decadência que eu não tinha notado antes. O que antes parecia apenas um local simples e rústico, agora parecia um lugar carregado de energia negativa. Passei algum tempo explorando os arredores e, para minha surpresa, encontrei outra cabana escondida mais ao fundo da propriedade, que eu não tinha notado anteriormente. Essa cabana estava em um estado ainda mais deteriorado do que a primeira, e dentro dela encontrei objetos que pareciam pertencer a antigos rituais. Velas queimadas, pentagramas desenhados no chão e outros itens que sugeriam práticas ocultas.
Fiquei paralisado por um momento. A sensação de que algo estava profundamente errado tomou conta de mim novamente. Enquanto eu estava na cabana, ouvi o som de passos atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém lá. O medo se transformou em pânico e eu saí correndo da cabana e da propriedade, decidido a nunca mais voltar. A sensação de estar sendo observado e a presença invisível parecia estar cada vez mais forte. A experiência no sítio deixou marcas profundas em mim. A sensação de que algo sinistro estava escondido naqueles campos e naquelas florestas nunca me abandonou completamente. Mesmo depois de muitos anos, a lembrança da casa e dos eventos que ocorreram ali ainda me assombram. Às vezes, ao olhar para a floresta à distância, sinto um frio na espinha e uma sensação de que algo está à espreita entre as árvores, esperando para ser descoberto. O que aprendi com essa experiência é que há mistérios no mundo que são melhor deixados intocados. Às vezes, o desconhecido é melhor não explorado e os segredos do passado são melhor deixados enterrados. A experiência me ensinou a respeitar o que não podemos entender e a aceitar que algumas coisas são simplesmente além da nossa compreensão.